Você está ouvindo Estudo para o Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Tema: Atitudes em relação à pessoa de Jesus. Texto: Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam dele onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Que farei de Jesus chamado Cristo? Foi a pergunta de Pilatos à multidão por ocasião do julgamento de Jesus. Pilatos deveria dar uma sentença em relação à pessoa de Jesus, mas ele não havia encontrado nada para acusá-lo e condená-lo. Então, o que fazer? Esta pergunta ecoa até hoje. Muitas pessoas se veem às voltas com esta pergunta. Há aqueles que têm assumido uma postura de rejeição, negando seus ensinos, sua origem e sua própria existência. Há quem fique indiferente, mesmo tendo algum conhecimento, entendendo que não precisa se manifestar de modo algum. Mas há aqueles que têm crido em Cristo, recebido sua mensagem e experimentado a comunhão com Ele. Em nosso texto, podemos perceber 3 atitudes em relação à pessoa de Jesus. Uma de Herodes, outra dos magos e outra dos escribas e sacerdotes. Vejamos estas atitudes. Em primeiro lugar, Herodes, no versículo 3. Quando os magos chegaram ao palácio e perguntaram por Jesus, o rei dos judeus, Herodes alarmou-se. Ele ficou muito perturbado, pois em seu governo ele já havia matado como candidatos reais ou possíveis para o trono 5 dos príncipes macabeus e princesas, Flávio e Joséfo. Então, a possibilidade de um novo rei o deixou perturbado. O que fazer?
Ele deixou toda Jerusalém preocupada. Nesta situação, Jesus era uma ameaça para ele, pois iria destroná-lo. Daí Herodes recomendou aos magos que depois que descobrissem onde Jesus estava, que viessem informá-lo para que ele fosse adorá-lo. Mas ele não queria ocasião para eliminá-lo. Mas ele queria ocasião para eliminá-lo. Muitas pessoas veem a Jesus assim. Acham que qualquer compromisso com ele irá tirá-los do trono em que estão e terão que abrir mão de muitas coisas. Então, se opõem a Jesus. Não querem se submeter ao senhorio dele. Paulo é um exemplo disso. Ele não somente resistiu, mas batalhou contra o Evangelho, perseguindo os discípulos de Jesus. Porém, depois de sua conversão, ele declarou: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Filipenses 3:8. Você teme entregar o controle de sua vida a Cristo? Na verdade, Ele quer ser Senhor de sua vida para o seu bem. Em segundo lugar, sacerdotes e escribas, versículos 4-6. Em sua perturbação, Herodes mandou chamar os sacerdotes e escribas do povo para saber onde o Cristo haveria de nascer. Estes puderam, através das Escrituras, demonstrar com precisão que o Senhor Jesus nasceria em Belém de Judá. Eles estavam revelando conhecimento das Escrituras, mas o rejeitaram. Embora esperassem o Messias prometido no Antigo Testamento, ele veio, mas eles não o receberam. Eles preferiram se apegar às tradições que recebera Jesus. Ainda hoje, este é um problema para muitos. São pessoas que, às vezes, têm amplo conhecimento das Escrituras e nada mais que isso. São capazes de argumentar, demonstrar seus pontos de vista, mas ainda não se submeteram ao senhorio de Jesus. Também podem ser árduos defensores das tradições recebidas, se opondo àqueles que criticam a fé de seus pais, mas ainda não se submeteram ao senhorio de Cristo. Você nasceu em lar evangélico? Você tem conhecimento teológico? Mas isso não salva. É preciso que Jesus seja seu Senhor e Salvador. Peça a Ele que tenha misericórdia de sua vida e te salve. Em terceiro lugar, os magos. Estes eram estudiosos dos astros, que procuravam não só observar, mas interpretar sinais no céu. E diante da manifestação extraordinária, seguiram uma estrela em busca do rei dos judeus. Quando estavam diante de Herodes, disseram com qual propósito fizeram a viagem. Nós viemos até aqui para adorar o rei dos judeus. Eles não foram ali para nenhuma especulação, mas estavam resolvidos a reverenciá-lo como rei. Que profunda confissão fizeram diante de Herodes e não o temeram. Por isso, trouxeram suas ofertas para esta adoração. A Bíblia diz que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores e precisa ser reconhecido em nossas vidas assim. Qual tem sido sua atitude diante de Jesus? A atitude de Herodes, que teme perder valores desta vida, se Jesus for seu Senhor, ou a dos sacerdotes e escribas, que, tendo conhecimento das Escrituras, não reconheceram a Jesus como Rei e Senhor? Que hoje você
possa, como os magos, reconhecer a Jesus como Senhor e adorá-lo. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação, a descoberta da cura para o coronavírus, orar pelos profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco, orar para que haja consciência sobre o problema, para que se evite a propagação do vírus, orar por aqueles que já estão enfrentando as consequências por morte ou enfermidade, orar pelo nosso país e outros países e pela Igreja do Senhor em todo o mundo, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que assim seja. Amém.